Olá, estudantes da primeira série. Neste vídeo vamos falar sobre conceitos básicos da geografia. E é importante, ao tratarmos de conceitos básicos da geografia, termos em mente que são conceitos essenciais para o estudo da ciência geográfica, que conforme pode ser entendida como uma ciência sistematizada, cujo objetivo é estudar as relações existentes entre os seres humanos e o meio natural. E aí a gente percebe que, conforme pode ser visto aqui na tela, é uma área do conhecimento científico. Então, quando estamos falando em conhecimento científico, estamos falando de um conhecimento sistematizado e comprovado por meio de pesquisas e método científico. Além disso, vamos ter como principal objeto de estudo da geografia o espaço geográfico, que pode ser compreendido como toda a superfície do nosso planeta, ocupada ou influenciada pela ação humana. Então, pensemos em uma área que não é ocupada pelo ser humano, como, por exemplo, as áreas polares. Por mais que elas não sejam ocupadas pela ação humana, ações humanas que ocorram em outras partes do planeta que venham a influenciar essa área, como, por exemplo, o aquecimento global, que consiste no aumento da temperatura média do planeta. E essa ação sendo potencializada pelo ser humano, essa ação ela vai influenciar nas áreas polares, contribuindo para o aumento da temperatura e também para o derretimento das calotas polares. Então, por mais que não tenhamos pessoas vivendo diretamente sobre essas áreas, são áreas que serão influenciadas pela ação humana. Também é importante destacar que o espaço geográfico, conforme pode ser visto aqui, ele é uma porção específica da Terra. E ela tem um uso associado a diferentes escalas, podendo ser na escala global, na escala regional, na escala local. Ou seja, são diferentes escalas geográficas. E a internet, por sua vez, conforme pode ser visto aqui, ela também faz parte do espaço global, porque o espaço global refere-se a tudo aquilo que é partilhado, que está ou pode ser acessado na maioria dos lugares do mundo. Então, independente de onde quer que estejamos, na maior parte dos territórios do nosso planeta é possível ter acesso à internet e é um local onde as pessoas estão realizando interações. Nós vamos perceber também que o espaço geográfico ele pode ser formado pela ação humana, pela ação da natureza e pelo trabalho humano. Então é a ação da natureza que vai moldar e vai transformar o espaço geográfico, mas também as ações humanas vão estar contribuindo diretamente para a transformação do espaço geográfico. E esse espaço geográfico, por sua vez, sendo composto por elementos naturais, elementos culturais e elementos invisíveis, sendo que os elementos naturais são aqueles que se formaram por processo da natureza, elementos culturais aqueles formados pelo ser humano e os elementos invisíveis podendo ser aqueles que não são perceptíveis aos nossos olhos, mas que integram a paisagem, como por exemplo, sons e cheiros. Construção do espaço geográfico, sendo ela associada ao longo do tempo, o que isso significa? Quando falamos na construção do espaço geográfico, nós vamos perceber que ele está em constante transformação e modificação e que marcas dessas modificações elas vão permanecendo na paisagem, elas vão permanecendo junto ao espaço geográfico. Basta observarmos em algumas cidades que dispõem de centros históricos e que no entorno desses centros históricos eles vão contrastar com prédios novos, prédios modernos e avenidas. Então nós temos essa relação entre o espaço geográfico. Também vamos ter o conceito de paisagem, que está associado a um conjunto de elementos que podem ser naturais, culturais, e que esses elementos eles podem ser fixos ou móveis na paisagem e que eles estão dispostos, eles estão colocados de uma determinada maneira em um determinado momento no espaço geográfico. E que as paisagens elas podem ser paisagens naturais, aquelas que se formaram por meios de processos da natureza, conforme a gente pode observar aqui Cataratas do Iguaçu, e na imagem da direita essas paisagens podem ser culturais, como nós podemos observar o Parque Barigui, que fica na capital do estado do Paraná, cidade de Curitiba, onde os elementos, por mais que sejam naturais, a disposição deles foi feita pelo ser humano, haja vista que aquele parque foi construído com o intuito de conter cheias dos rios ali da região aonde ele está instalado. O lugar, por sua vez, estando associado a uma porção do espaço geográfico que nos é significativa. O bairro, a cidade, a sua casa, locais aonde você vive e também a ideia de região, que é um conceito para a geografia fundamental, pois
na geografia nós dividimos o território para facilitar o estudo. Um exemplo disso é a regionalização proposta pelo IBGE, que divide o território brasileiro em 5 macro-regiões. E aí nós vamos ter também o território, que é uma porção delimitada da superfície do nosso planeta com leis e regras próprias. E aqui fica na tela para você o atenção, aonde você deve observar aqui na tela que limites são aquelas áreas entre os municípios, divisa a transição entre os estados e fronteiras a transição entre os países. Neste vídeo falamos sobre conceitos básicos da geografia. Espero que tenham gostado e até breve.